Lucas, capítulo 19, versículo 11. O pastor Manuel esteve pregando, sobre a questão do dinheiro, e nós veremos mais um último estudo sobre isso, mais uma última palavra sobre isso, e também entendendo como nós devemos nos portar com relação a todas as coisas que estão nas nossas mãos. Então, Lucas capítulo 19, versículos 11 até o 27. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam, e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A esse disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Vem então o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Porque não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, tua palavra é maravilhosa, mas quem é suficiente para compreendê-la e para falar dela, Senhor? Dá-nos o teu Santo Espírito, Senhor, que conhece a tua mente, para que nós tenhamos a mente de Cristo, para que nós tenhamos capacidade, Senhor, espiritual, para entender a tua palavra e para praticá-la, Senhor. Que ela transforme o nosso viver, para que em todas as coisas o Senhor seja glorificado como nosso Rei, como nosso Senhor. Que em todas as coisas nós possamos te servir e te agradar com todo o nosso coração, com toda a sinceridade, Senhor. Enche-nos com o Espírito Santo, Senhor, e guia-nos nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, os irmãos perceberam aqui a sequência de Lucas, Nós começamos o texto com Jesus um pouco antes de entrar na cidade de Jericó, e ele encontra então Bartimeu ali, aquele homem cego à beira do caminho. Ele começa a clamar a Jesus que tenha misericórdia dele. Muitos que não tinham misericórdia de Bartimeu queriam silenciá-lo, mas Jesus os fez ver e o salvou porque ele teve fé em Jesus. E assim ele seguiu a Jesus para dentro da cidade de Jericó. No meio da cidade de Jericó, Jesus encontrou um outro homem chamado Zaqueu. E Zaqueu era um homem odiado pelo povo porque ele era um coletor de impostos. Naquela região, naquela época, o Império Romano dominava. E Zaqueu e outros coletores de impostos colhiam imposto do povo de Israel para dar ao Império Romano. E como o Império Romano passava para eles as metas e eles iam atrás de colher, os coletores de impostos decidiam quanto eles queriam colher. Então eles colhiam impostos que eram muito mais numerosos do que o necessário para se pagar a Roma.
e aí tiravam o seu dinheiro também. E por isso eram vistos como pessoas gananciosas, pessoas que traíam o povo. E quando Jesus então disse que convinha a ele estar com Zaqueu naquela noite para jantar com ele, para pousar ali, as pessoas murmuraram: esse homem é um pecador. E então Zaqueu disse que daria metade do que tinham aos pobres, e também disse que se havia defraudado alguém, se havia tirado dinheiro a mais de alguém, enganado alguém, ele devolveria 4 vezes mais. E aí Jesus diz que houve salvação naquela casa, porque ele também era descendente de Abraão, era parte do povo de Israel. E ele termina com a frase do versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem era o Filho do Homem? O Filho do Homem era o Cristo, o Messias, o Rei que traria um novo tempo. E Jesus começaria esse novo tempo na cabeça das pessoas, como Messias, como Cristo, em Jerusalém. Na cabeça deles, eles achavam que Jesus iria começar ali uma revolução contra o Império Romano em Jerusalém. E como Jesus estava perto de Jerusalém, as pessoas achavam que o reino de Deus iria se manifestar em breve. E aí Jesus conta uma parábola para explicar como é que as coisas se dariam. Mas o foco dessa parábola é nos mostrar que talvez nós achemos que fazemos parte do reino de Deus, mas talvez nós não façamos. Aquelas pessoas se achavam justas, se achavam pessoas que faziam parte do reino de Deus. E por causa disso eles julgavam Zaqueu, julgavam Bartimeu e diziam: essas pessoas não merecem estar no reino de Deus, não merecem se aproximar de Jesus. Mas Jesus vai mostrar para eles que talvez eles também não mereçam isso. Jesus então conta uma história para falar sobre isso. E é uma história que tem tudo a ver com aquela cidade. Na cidade de Jericó havia o palácio de um rei que existiu ali. Um rei que não era judeu, chamado Arquelau, mas que governou sobre uma parte dos judeus. E quando esse rei estava para receber o reinado dele, o direito de reinar sobre o povo, ele teve que ir até Roma para receber ali a possibilidade de reinar naquela região, e as pessoas enviaram uma delegação para dizer: nós não queremos que Arquelau reine sobre nós. E quando ele voltou, ele executou ali as pessoas que se voltaram contra ele. Então era uma história que Jesus cria em cima de outra história, para exemplificar o que estava acontecendo ali. E o foco dessa história é falar que Jesus é o nosso rei, e nós somos os seus mordomos. Jesus é o nosso rei, e nós somos os seus mordomos. O mordomo é alguém que cuida das coisas na ausência do dono. Acho que o mordomo mais conhecido, pelo menos do pessoal da minha idade e os mais novos, é o Alfred do Batman. Os pais do Batman morreram muito jovens, e o Alfred passou a cuidar dele, de todas as coisas dele, até ele atingir a vida adulta, e continuou fazendo isso toda a sua vida. Então, o mordomo é alguém que cuida das coisas do dono, como se fosse o próprio dono. E Jesus então conta essa história. Certo homem nobre, e teria que partir para um outro lugar, um lugar distante, para receber um reino e depois voltar. Sobre quem é esse rei que Jesus está falando? É ele mesmo. Jesus é o próprio rei de todas as coisas, sobre todas as coisas. Certamente Jesus iria em breve ir para Jerusalém, mas iria para Jerusalém para morrer ali, morrendo no nosso lugar, recebendo a punição pelos nossos pecados, segundo a vontade do Pai. Ele iria, no terceiro dia, ressuscitar e receber assim o domínio sobre todas as coisas. E 40 dias depois disso, Jesus subiu aos céus, ao trono de Deus, e um dia voltará. E nesse dia que ele voltar, ele há de julgar todas as coisas, todas as pessoas. Quem for realmente um servo de Jesus, pela fé em Jesus, fará parte desse reino para sempre. Mas quem não crer em Jesus, será punido pelos seus pecados, como alguns serão punidos aqui nessa história.
Então, essa história nos diz sobre o que nós devemos fazer enquanto Jesus não volta, porque Jesus é o nosso rei e nós somos os seus mordomos. Mas como aconteceu com Arquelau, quando esse rei vai então para uma terra distante, esse homem vai se tornar rei numa terra distante, eles mandam uma delegação para dizer: nós não queremos que ele seja rei sobre nós, porque eles odiavam a ele. E de fato, muitas pessoas talvez não teriam a ousadia de dizer que odeiam a Jesus, que odeiam a Deus, mas elas se portam dessa forma. Elas agem como se Jesus não fizesse diferença nenhuma. Agem como se Jesus não tivesse governo sobre as suas vidas. De fato, muitas pessoas insistem em fazer exatamente aquilo que é contrário à palavra de Deus. Insistem em demonstrar que não querem seguir nenhum padrão moral, nenhum padrão instruído por Deus, e não querem saber do próprio Deus. Você vê artistas, você vê movimentos políticos, você vê pessoas que claramente tentam se colocar contra os valores de Deus. Nós poderíamos falar da ideologia de gênero hoje, nós poderíamos falar da questão do aborto, né? Muitos políticos que se colocaram contra o aborto para conseguir votos nas últimas eleições, agora estão a favor do aborto, né? E porque agora é mais conveniente fazer isso. Nós temos também nos jornais, os jornalistas, depois de uma notícia, dando a sua opinião, e uma opinião que trata a palavra de Deus como uma palavra ultrapassada, como uma palavra que não tem mais o que fazer no nosso tempo, com uma palavra opressiva muitas vezes, né? E se colocam contra Deus. Mas esse rei, antes de sair, esse futuro rei antes de sair, chama 10 dos seus servos. Ele dá 10 minas a cada um. A mina era uma quantia de dinheiro correspondente a 4 meses de trabalho. Então, a gente poderia aí multiplicar o salário mínimo por 4, e seria a quantia que eles teriam aí para investir, para negociar até que ele volte. E vejam o que ele faz então, ele deixa aquilo que ele tem para que os servos dele usem da melhor forma possível. E o que é que Deus nos deu? O que é que Deus te deu? Deus nos deu todas as coisas. Deus nos deu a nossa vida, Deus nos deu a nossa saúde, Deus nos deu o nosso dinheiro, o nosso tempo, as nossas famílias, as nossas carreiras, e nós devemos usar tudo para a vontade dEle. Alguns poderiam dizer: bom, isso quer dizer então, mais uma vez, que nós temos que dar dízimos e ofertas. Isso é verdade, mas isso era óbvio para aquelas pessoas que se consideravam justas. Para o judeu que se considerava parte do reino de Deus, isso já era óbvio. Mas há uma série de coisas que nós também devemos fazer. E só de olhar para esses 2 textos que nós lemos antes, nós podemos ver, por exemplo, que não havia misericórdia no coração das pessoas. Um texto anterior, alguns textos anteriores, mostra ali um homem que era rico e que se aproxima de Jesus dizendo: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Como é que eu faço parte do reino de Deus? E Jesus diz: você obedece os mandamentos? E ele diz: claro, eu obedeço todos os mandamentos. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não estou enganando ninguém, e eu honro os meus pais. Aí Jesus diz o quê? Então falta apenas uma coisa. Vende tudo que você tem, dá para os pobres, e depois me siga. E você terá um tesouro nos céus. E aquele jovem rico então sai desanimado, porque ele tinha muitas riquezas. Ele se apega àquelas riquezas. Perceba, a religião dele era uma religião de pessoas que não estão dispostas, que procuram não pecar, mas não estão dispostas a fazer algo pelo próximo, não tem misericórdia para com o próximo. Jesus não diz: olha, venda tudo que você tem e traga para mim, igreja. Ele não diz: venda tudo que você tem e traga para mim, dê para os pobres. O jovem rico poderia escolher os pobres que ele quisesse para dar o dinheiro dele. Mas o chamado era esse.
é ter misericórdia do próximo. E isso é um chamado para nós também. Zaqueu, embora um homem pecador, quando confrontado com a possibilidade de fazer parte do reino de Deus, a primeira atitude dele é dar metade do dinheiro dele para os pobres. Alguém poderia falar, mas ele roubou dos pobres, mas veja que não é esse o caso específico dessa atitude dele. Porque ele diz, se eu defraudei alguém, se eu enganei alguém, se eu tirei dinheiro de alguém, devolverei 4 vezes mais. Então ele ia dar dinheiro para pessoas que ele não tinha roubado, pessoas que ele não tinha enganado. Ele iria agir com misericórdia para com o próximo. Mas não é apenas isso que a palavra de Deus nos diz para fazer com o nosso dinheiro. Eclesiastes, por exemplo, é um livro que diz para você desfrutar do dinheiro que você tem. Ele diz para você celebrar a vida e gastar com coisas que te tragam alegria, mas que não sejam, obviamente, coisas que levem ao pecado. E, em último lugar, a Bíblia também elogia pessoas que são grandes administradores. José, por onde quer que passava, no Antigo Testamento, ele fazia os seus donos enriquecerem. E isso era visto como um sinal de que Deus estava com José. Então veja que no uso do dinheiro nós temos 4 coisas que nós, como cristãos, deveríamos fazer de forma equilibrada. Nós deveríamos dar nossos dízimos e ofertas, nós deveríamos ajudar aqueles que passam necessidade, nós deveríamos desfrutar das coisas boas que nós podemos comprar com o nosso dinheiro. E nós deveríamos também fazer com que esse dinheiro cresça e que ele renda. E esse é um negócio, esse último ponto pelo menos, é um ponto que raramente a gente pensa. Porque se a gente pensasse que o nosso dinheiro não é nosso, mas é de Deus, a atitude mais inteligente seria fazer com que esse dinheiro rendesse cada vez mais. Não faz parte da nossa cultura pensar desse jeito. O máximo que nós brasileiros fazemos é pegar o nosso dinheiro, enfiar na poupança lá, e nós dizemos que nós estamos cuidando dele. Mas o que eles deveriam fazer aqui era negociar o dinheiro, fazer com esse dinheiro crescesse. É claro que cada uma dessas coisas deve ser feita de maneira equilibrada. Há pessoas que são desequilibradas nos dízimos e ofertas. Elas pegam o carro delas, pegam o terreno delas e dão na igreja. E por que elas são desequilibradas nesse ponto? Por que isso não seria agradável a Deus? Porque muitas vezes elas fazem isso para receber algo em troca de Deus, como se fosse um investimento com Deus. Um pastor de uma igreja disse uma vez o seguinte, que Deus não tem dívida com ninguém. Então se você der dinheiro para Deus, Deus ele vai te pagar com juros. Mas isso é uma tolice, porque todo o dinheiro que nós temos já veio de Deus. Por que nós consagramos dízimos e ofertas a Deus? Porque nós estamos dizendo, esse dinheiro veio do Senhor. Esse dinheiro me foi dado pelo Senhor. Há pessoas que fazem isso então, porque são gananciosas na verdade. Não estão tão preocupadas assim em honrar a Deus, estão preocupadas em receber o retorno de um investimento. Isso não tem valor para Deus. Há pessoas que são generosas para com os pobres, para serem vistos por Deus e pelo próximo também. Jesus alertou no Sermão do Monte dizendo que quando você der uma esmola, não saiba a sua mão direita o que faz a sua mão esquerda. Por quê? Porque eles davam dinheiro para serem vistos pelos outros. Porque eles queriam a aprovação dos outros. A sua preocupação não era a misericórdia, era serem aprovados. Com relação àqueles que são exagerados em gastar, não precisa nem falar, né? Nós vivemos num país em que há inúmeras pessoas devedoras, inúmeras pessoas com nome sujo, né? A ponto que a proposta de um candidato virou até piada, né? De tirar o pessoal, limpar o nome do SPC, né? Como se isso fosse resolver todo o problema do país. Mas há um outro problema também, que é a pessoa que junta todo o seu dinheiro e não gasta nada. Ele faz o seu dinheiro render
e não usa com mais nada a não ser juntar o dinheiro ali, né? Como se fosse ali o tio Patinhas, né? Juntando aquela piscina de dinheiro para nadar nela. São pessoas que a gente chama de pão duro, pessoas que escravizam o seu coração para o dinheiro que tem. E veem o seu valor no dinheiro que tem. E muitas vezes não conseguem nem desfrutar disso. Eu vi uma história de um grande empresário dos Estados Unidos, né, que viveu na década ali de 40, 60, chamado Rockefeller. E ele era podre de rico, como a gente costuma dizer. Mas ele teve um tal problema no seu organismo que ele não conseguia comer nada, a não ser bolacha de água e sal e beber água. Nada parava no estômago dele a não ser isso. Imagine um homem podre de rico, que não consegue comer melhor do que um mendigo. E somente depois que ele começou então a rever a sua postura, que ele conseguiu depois começar a comer melhor. Então nós temos que ter equilíbrio em todas as coisas. Temos que usar o dinheiro de forma sábia em todas as coisas. Porque Deus nos dá um pouco para cada coisa. Mas esse texto também poderia nos fazer pensar sobre outras coisas da nossa vida, das quais nós somos mordomos. O nosso tempo, por exemplo. Na escola dominical nós vimos até algumas semanas atrás alguns estudos sobre o dia de sábado, sobre guardar um tempo para Deus. E guardar um tempo para Deus é aquilo que reorienta todo o uso do nosso tempo. Nós deveríamos ter tempo para Deus, nós deveríamos ter tempo para a nossa família, nós deveríamos ter tempo para o nosso trabalho, nós deveríamos ter tempo para cuidar da nossa saúde, em termos físicos, nós deveríamos ter tempo para descansar a nossa mente, nos nossos divertimentos também. Nós deveríamos ter tempo para dormir também. E talvez você diga para mim, mas pastor, você não conhece a minha vida. Eu até entendo, né, que no caso de algumas mães aqui, né, principalmente a situação fica muito difícil, né, cuidar da casa, cuidar do filho, talvez trabalhar também. Mas quem nos deu o tempo, quem nos deu o dinheiro, é aquele que conhece todas as nossas necessidades. E se nós não temos tido tempo para alguma coisa, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Alguém pode falar, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu não consigo ter tempo para Deus ou para a minha família. Mas se você parar para pensar, você vai perceber que você tem tempo para as coisas que são prioritárias para você. Quando você quer muito fazer uma coisa, você dá um jeitinho de encaixar aquela coisa na sua agenda. Aliás, se você tem tido dificuldade de lidar com as coisas, né, um pastor chamado Bill Hybels, num livro dele chamado Simplifique, ele diz o seguinte, pega uma agenda, né, ele disse assim, se eu conseguir resolver o meu problema de não ficar em casa, né, quando eu estava indo para mais um culto durante a semana, e a minha filhinha chegou para mim e disse, papai, não sai de casa, não sai de casa hoje à noite. Ela era muito pequena, né, não ajudava muito ela estar ali, e ele tinha que participar de várias reuniões e cultos, e não tinha tempo para ela. E aquilo partiu o coração dele. Ele fez o propósito, então, de ficar mais perto da filha dele, e não conseguiu, durante umas 2 semanas não conseguiu. Ele tomou a seguinte decisão, ele orou a Deus e disse, Deus, quanto tempo eu preciso ter com a minha filha para ser um bom pai para ela? E aí Deus falou, olha, você precisa passar pelo menos 4 noites da semana com a sua filha. E aí ele falou, é difícil, Deus, mas eu vou tentar. E aí ele foi anotando na agenda, né, 4 noites da semana, o nome da filha dele. E aí quando alguém vinha falar para ele, pastor, nós precisamos ter uma reunião em tal dia, ou precisamos ter uma nova programação em tal dia, ele falava, não, esse dia eu tenho um compromisso, todas as semanas do ano, não tem como. E foi aí que ele conseguiu então achar tempo para a sua família. Mas Deus, Ele cuida de nós em todas as coisas, e nos dá tempo para todas as coisas. E nós poderíamos falar várias coisas sobre isso, mas nós temos que fazer isso, porque um dia nós teremos que prestar contas diante de Deus. Haverá um dia em que Deus vai falar o seguinte, o que você fez com o seu dinheiro?
E não adianta você chegar para Deus e dizer: Deus, eu dei 10% do meu dinheiro para o Senhor. Então qual o problema? Eu lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja, havia um cartaz ali na igreja que dizia o seguinte: 10% é para Deus, Deus te dá 100%, 10% é de volta para Deus, 90% é para você. Só que isso é mentira. 100% é de Deus. 10% você volta para Ele, mas os 90% você usa para cuidar de você mesmo, para desfrutar das coisas boas da vida e para usar esse dinheiro da melhor forma possível, para desenvolver todas as coisas que estão nas suas mãos. E Deus vai pedir conta então do 100% que você teve. Deus vai pedir conta do 100% do tempo que você tinha. Você usou esse tempo para estar comigo? Você usou esse tempo para estar com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos, naquelas coisas que são importantes de fato na vida? Não se engane, irmãos. Às vezes eu fico assistindo os jornais, e quando morre alguém importante, as pessoas trazem tudo que a pessoa fez. Se é artista, é os personagens que interpretou. Se é músico, é os álbuns que fez. Mas toda vez que você for num velório nessa igreja, ou você for num velório municipal, você não vai ouvir as pessoas falando quanto dinheiro a pessoa fez ou quanto ela foi dedicada ao trabalho. Você vai ouvir elogios dizendo: essa pessoa, ela tinha intimidade com Deus. Essa pessoa, eu me lembro das vezes que meu pai passava tempo comigo. Eu me lembro das vezes em que o meu marido fazia uma coisa especial para mim. Eu me lembro das vezes em que a gente ficava junto sem fazer nada, mas ficava junto porque a gente se amava. E o modo como você usa a sua vida é analisada quando você morre. E se todas as pessoas normais dão valor para o tempo que elas passam junto com as pessoas que elas amam, para os seus familiares, pode ter certeza que isso também é importante para Deus. Então nós temos que prestar conta de tudo. E esse rei voltou então para pedir contas de tudo. Porque Jesus é o nosso rei e nós somos mordomos dele. Então ele chamou os mordomos dele e começou ali, Ele fala apenas de 3 desses mordomos para dar uma ideia para nós. E o primeiro mordomo chega lá e diz: olha, Senhor, a sua mina rendeu 10 minas. Eu multipliquei por 10, eu lucrei 10 vezes o valor que o Senhor me deu. Aí o rei diz: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Você vai governar 10 cidades. Chega então o segundo servo: Senhor, a sua mina fez 5. Ele diz: você governará, você terá autoridade sobre 5 cidades. Então perceba, quando nós somos fiéis, e veja que a questão aqui não é você ser bem sucedido, mas é você ser fiel. Nós somos colocados sob uma responsabilidade maior ainda. Muitas pessoas confundem a ideia de descanso do céu. Elas acham o seguinte, que no céu, na volta de Jesus, a gente vai viver em água e sombra, sombra e água fresca. A gente vai passar o resto do tempo apenas se divertindo, descansando, talvez contando piadas e relembrando as coisas que a gente fez de bom. Mas o que Jesus nos mostra é que o reino dos céus é um reino no qual nós somos administradores de toda a criação de Deus. E aquele que é fiel hoje estará no reino de Deus depois. Não se engane. Se você acha que fará parte do reino dos céus, mas vive a sua vida diária como se Jesus não fosse Senhor sobre o seu tempo, sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre tudo que você não faz parte do reino de Deus. Você não tem uma herança com Deus. E é necessário, então, que nós sejamos fiéis. O último servo não foi fiel. Ele chegou lá para o Senhor e talvez,
meio se contorcendo, meio que olhando para baixo, com uma voz meio tímida, falou: Senhor, está aqui o seu dinheiro. Eu enrolei aqui num pano, guardei aqui, porque eu sabia que o Senhor é um Senhor severo. O Senhor tira da onde o Senhor não pôs e colhe da onde o Senhor não semeou. E a reação, então, do rei é dizer o seguinte: você é um servo mau, e eu vou te julgar pelas suas próprias palavras. Você sabia que eu seria severo com você, e mesmo assim você não colocou o dinheiro nem no banco para render. A ideia do servo era a seguinte: se eu não conseguir ser bom o suficiente, esse rei vai tomar o que é meu. Mas não é essa a visão que Jesus está nos dando aqui. Entenda o seguinte: Deus não está pedindo para você ser uma pessoa bem-sucedida. Deus não está pedindo para você ser uma pessoa que faz coisas extraordinárias. Deus está pedindo para você ser fiel, para você usar o seu tempo, o seu dinheiro, o seu corpo, tudo que você tem, de maneira fiel a Deus. Para você usar tudo que você tem, não como dono, mas como mordomo, fazendo a vontade do seu Senhor. Se perguntando em cada coisa que está nas suas mãos, o que meu Senhor desejaria que eu fizesse com isso? E isso faz com que tudo que nós temos, tudo que nós vivemos, se torne uma oferta de adoração a Deus, uma oferta de adoração ao nosso Rei. Administrar dinheiro se torna uma coisa sagrada. Administrar tempo se torna uma coisa sagrada, porque nós fazemos pensando no nosso Rei. E é isso que Ele nos chama a fazer. Então, muitas pessoas que se julgam muito crentes, elas vão chegar no juízo final, diante de Deus, e falar: olha, na verdade, eu fui nos cultos, tal, dei uma vez uma oferta ou outra, mas, sabe como é, Senhor? Não dava para dar dinheiro para todo mundo, o Senhor sabe como é, Não é justo uma pessoa nascer no berço de ouro e eu não poder trocar de carro todo ano, Então, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha com essas coisas. O Senhor sabe como é, Na vida a gente tem que batalhar muito, não deu para passar tempo com a minha família. E Deus vai dizer: você é um servo mau. E o que o Senhor faz com esse servo? Ele tira a mina que ele tinha e dá para o que teve 10. E esse servo não governará sobre cidade nenhuma. Em outras palavras, esse servo não terá uma herança no reino de Deus. Ele não está no reino de Deus. Então, ou nós servimos a Deus com tudo que nós temos e somos, ou nós não participaremos do reino de Deus. Mas o último grupo ali, havia o grupo que não queria que o rei governasse sobre eles. E eles foram executados na presença do rei. Eles foram condenados a um afastamento eterno desse reino. Então, aqueles que não querem servir a Jesus com a sua vida, com tudo que tem, esses serão julgados por Deus. Há muitas pessoas que ficam discutindo, arrumando desculpas, do tipo: olha, o dízimo não está no Novo Testamento. É mentira, ele está. Lucas 11:42 está ali. Mas quem fica discutindo isso, na verdade, é a pessoa que não quer servir a Deus, totalmente. Pessoas que ficam discutindo: o sábado ou um dia da semana era uma coisa do Antigo Testamento, hoje a gente não precisa guardar dia nenhum. São pessoas, muitas vezes, que querem arrumar desculpas para as coisas que Deus ordena e não têm compromisso com Deus. É necessário que nós tenhamos compromisso com Deus. Talvez nesse momento você pense: eu não sei se eu vou conseguir fazer isso sozinho. E Tiago diz que quem precisa de sabedoria, peça a Deus, mas peça sem duvidar, porque Deus há de dar essa sabedoria. E através do Espírito Santo nós teremos essa sabedoria. E eu queria encerrar esse sermão contando uma história que o Bill Hybels conta sobre um casal que apareceu na igreja dele. Era um casal recém-casado, e a gente sabe que uma das coisas que traz mais dívida é a fé de casamento. E eles então começaram a vida de casado, como muitas pessoas começam, com uma dívida enorme. E o negócio foi virando uma bola de neve. Estavam quebrados financeiramente e, como acontece, geralmente quando um casal está quebrado financeiramente, o casamento começou a entrar em desordem. Começou a haver uma briga ali entre o casal. E eles começaram então a procurar a Deus e foram naquela igreja e descobriram que naquela igreja tinha uma classe
que dava um curso de administração financeira. Chegaram lá e falaram: ó, pastor, a gente está numa situação, está quebrado e tal. Eles participaram do curso e tomaram algumas atitudes ali, algumas resoluções. Eles decidiram que toda vez que eles terminassem de quitar um cartão de crédito, eles iam quebrar o cartão de crédito. O americano tem muito cartão de crédito. E muitas pessoas no Brasil também têm vários cartões de várias lojas. Decidiram não fazer mais dívidas desnecessárias. E em menos de um ano, eles não apenas saíram do vermelho, como tinham dinheiro mais do que o suficiente e começaram a contribuir com os ministérios da igreja. Então, Deus nos dá sabedoria para administrar as coisas. Talvez pareça algo irreal que estou falando para você, mas Deus já te deu todo o dinheiro que você precisa para pagar as contas que você realmente deveria ter, para você dizimar e ofertar, e ainda por cima para você desfrutar disso e ajudar outras pessoas. A questão é que nós somos convencidos de que nós precisamos de um padrão de vida extraordinário e que nós precisamos de muitas coisas para sermos felizes. Mas nós não precisamos disso. Então faça essa experiência. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus uma direção clara. Talvez consulte alguém que pode te dar orientações sobre como usar o seu dinheiro. Começa a marcar ali na sua agenda ali, ou compre uma agenda e começa a marcar ali as coisas que deveriam ser prioridade no seu tempo. E marque horários ali, siga esses horários. E se você falhar nessas coisas, não tem problema. Recomece e vá seguindo na direção, quantas vezes forem necessárias, retomar o caminho certo. Dedique o seu tempo, dedique o seu dinheiro, dedique toda a sua vida para servir a Deus como mordomo de Deus. Porque Jesus é o nosso Rei e nós somos seus mordomos.